Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias, falando sobre os resultados da Champions League. A última rodada da fase de grupos está no ar agora! Então, vamos para os resultados da última rodada da fase de grupo. Quem classificou? Quem não classificou? O que aconteceu nesta última rodada? Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de dar um like. Se você ainda não é inscrito no canal Times e Histórias, não perca tempo. Inscreva-se agora e participe do nosso grupo. Então, sem mais delongas, vamos para os resultados. Grupo A. Grupo A, esse jogo foi hoje, na quarta-feira, dia 9 de dezembro. O Bayern de Munique venceu o Lokomotiv de Moscou por 2-0. Um resultado fácil, um resultado simples para o time do Bayern, que garantiu assim a primeira colocação do grupo. O outro jogo do grupo, valendo vaga direta para a segunda fase, o Salzburg, mesmo jogando lá na Áustria, precisava vencer a equipe do Atlético, mas acabou perdendo 2-0 para o Atlético de Madrid e a classificação ficou assim, ó. Bayern de Munique em primeiro lugar com 16 pontos, o Atlético de Madrid em segundo com 9 e o Salzburg em terceiro com 4 pontos e o Lokomotiv com 3. O Salzburg, portanto, vai jogar ainda a Europa League. Quem ficar em terceiro no grupo ainda consegue vaga na Europa League. E os dois primeiros avançam para o mata-mata. Grupo B. No grupo B, a Internazionale empatou com o Shakhtar Donetsk e ninguém se classificou nesse grupo aí, nenhum dos dois se classificou. Por quê? Porque o Real Madrid, com 2 gols de Benzema, venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-0 e recuperou a primeira colocação do grupo. O Real Madrid estava em segundo lugar, venceu o Borussia Mönchengladbach e passou então a ficar em primeiro lugar. Vamos ver como é que ficou, olha só. Real Madrid em primeiro com 10 pontos, o Mönchengladbach com 8 e o Shakhtar também com 8. A Internazionale ficou com 6. O critério de desempate nessa fase de grupo, o primeiro critério, não é saldo de gols, tá? O primeiro critério é confronto direto. E aí vamos ver o confronto entre o Borussia e o Shakhtar. Olha só. Completamente favorável ao Borussia Mönchengladbach, que venceu o primeiro jogo lá na Ucrânia por 6-0 e depois em casa venceu por 4-0. Então por isso o Borussia Mönchengladbach ficou com a segunda colocação e o Shakhtar em terceiro. O Shakhtar então vai para a Europa League. E a Internazionale? A Internazionale ficou em último lugar, realmente uma colocação muito ruim para uma equipe do porte da Inter de Milão. Grupo C. O grupo C é o grupo que mais estava definido, né? O Manchester City venceu hoje o Olympique de Marselha por 3-0, fácil, e o Porto venceu o Olympiacos lá na Grécia, venceu por 2-0, e assim o City e o Porto se classificaram sem muitas dificuldades. Classificação nesse grupo C: Manchester City 16 pontos em primeiro, o Porto em segundo com 13, o Olympiacos em terceiro com 3 e o Olympique de Marseille com 3 também. O Olympiacos acabou ficando aí com a terceira vaga e vai para a Europa League. Grupo D. Grupo D hoje. O Midtjylland empatou com o Liverpool. Grande jogo para o Midtjylland, mas não conseguiu, logicamente, a classificação. E o Liverpool também já estava em primeiro lugar garantido. O gol de Salah foi aos 55 segundos de jogo, abriu o placar 1-0 para o Liverpool, e esse gol do Salah foi o gol mais rápido da história do Liverpool na Champions League. Mas os recordes não param por aí não. Com esse gol, o Salah tornou-se
o maior artilheiro dos Reds, com 22 gols, um a mais que Steven Gerrard. Então, um jogo para ficar na história, Salah, o maior artilheiro do Liverpool na história da Champions League. O outro jogo desse grupo foi disputa de vaga entre Ajax e Atalanta, disputa direta. O Ajax precisava vencer o Atalanta, jogava em casa lá na Holanda, mas perdeu com o gol de Muriel. O colombiano Muriel marcou para o Atalanta aos 40 minutos do segundo tempo. Então a classificação ficou assim, ó. Liverpool em primeiro com 13 pontos, Atalanta com 11 e Ajax em terceiro com 7 pontos. O Ajax então vai para a Europa League. E o Midtjylland da Dinamarca conseguiu 2 pontinhos nesse grupo difícil aí e até que não saiu tão mal, não é mesmo? Comentem aí, amigo torcedor. A gente responde todos os comentários que vocês fizerem aí no canal. Não deixem de participar. Bom, vamos agora para os jogos de ontem, grupo E, F, G e H. Ontem nós tivemos o Rennes perdendo para o Sevilha por 3-1, jogando lá na França, e o Chelsea empatando com o Krasnodar por 1-1. Ficou assim esse grupo, ó, o Chelsea em primeiro com 14, o Sevilha com 13, Krasnodar com 5 e o Rennes com apenas um pontinho só. Grupo F agora. Ontem o Dortmund conseguiu uma boa vitória jogando também fora de casa contra o Zenit, vitória por 2-1. E a Lazio e o Bruges jogaram uma partida valendo vaga direta. O Bruges precisava vencer a Lazio lá na Itália, uma situação realmente complicada, mas não deu mesmo. A Lazio empatou com o Bruges, estava ganhando o jogo, o Immobile, como sempre, marcou o gol de pênalti, mas no finzinho o Bruges empatou o jogo e deixou o final do jogo eletrizante, começou a ameaçar fazer o terceiro gol, mas a Lazio se segurou e garantiu a vaga. Situação nesse grupo F, o Dortmund em primeiro com 13 pontos, a Lazio garantiu a segunda colocação com 10, o Bruges com 8 e o Zenit com um pontinho só. Grupo G da UEFA Champions League. Ontem também o Dinamo de Kiev venceu o Ferencváros, o time lá da Hungria, por 1-0. E o Barcelona perdeu para a Juventus por 3-0, com 2 gols de Cristiano Ronaldo, 2 gols de pênalti. O Messi bem que tentou, mas não conseguiu fazer gol na Juventus. E o Barcelona, que estava em primeiro nesse grupo com 5 jogos e 5 vitórias, acabou perdendo a primeira colocação. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Juventus e Barcelona, ambos com 15 pontos. O Dinamo de Kiev em terceiro com 4, vai então para a Europa League. E o Ferencváros em último com 1 ponto. Percebam que o Barcelona tem até 11 gols de saldo, um gol a mais que a Juventus, que tem 10. Mas por que foi a Juventus então a primeira colocada? Porque o critério de desempate na UEFA Champions League esse ano é o confronto direto. Vamos ver então o que aconteceu no confronto direto entre Juventus e Barcelona? Olha só, no primeiro jogo lá na Itália, o Barcelona venceu a Juventus por 2-0. Mas agora, ontem, jogando lá em Barcelona, a Juventus deu o troco e venceu por 3-0. Então, no placar agregado, 3-2 para a Juve, por isso a Juventus é a primeira colocada desse grupo e o Barcelona o segundo colocado. E finalmente, vamos para o último grupo, o grupo H. Jogando lá na Áustria, o Manchester United precisava vencer o Leipzig, partida emocionante, confronto direto para a vaga, para a segunda vaga desse grupo. O Leipzig abriu 3-0, o United até tentou no finalzinho, marcando 2 gols, mas não deu, e o United está fora da Champions League. O Leipzig foi o que passou para a segunda fase. E no último jogo, o jogo que foi ontem, mas terminou hoje,
por problemas ali com o quarto árbitro, né? Questão de racismo, o Paris Saint-Germain venceu hoje então o Istambul Başakşehir por 5-1 com 3 gols de Neymar. Neymar fez o seu hat-trick nesse jogo, foi o terceiro hat-trick de Neymar na história da Champions. Ele só perde para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Cada um tem 8 hat-tricks, então tá bem longe, mas de qualquer forma o Neymar é o terceiro jogador que conseguiu o maior número de hat-tricks, ou seja, 3 gols numa mesma partida. Essa foi a terceira vez que o Neymar conseguiu isso. Mas os outros 2 gols do PSG foi do Mbappé, e o Mbappé com esses 2 gols chegou a 20 gols na história da Champions e se tornou o mais jovem jogador com 21 anos a conseguir essa marca, a alcançar 20 gols na Champions League. Classificação então neste grupo H: o Paris Saint-Germain em primeiro com 12 pontos, o Leipzig também com 12, o United conseguiu a vaga apenas para a Europa League, 9 pontos, e o Istambul com 3 pontinhos. Por que o Paris Saint-Germain está na frente do Leipzig? Apesar até que o Paris tem um saldo muito melhor, tem um saldo de 7 gols e o Leipzig menos 1. Mas o que vale mesmo é isso aqui, ó, o confronto direto. O Leipzig venceu o Paris Saint-Germain no jogo de ida, lá na Áustria, por 2-1. E em Paris, o Paris venceu por 1-0. Então no agregado ficou 2-2. Mas vale o gol fora do Paris Saint-Germain. Por esse critério é que o Paris Saint-Germain ficou em primeiro no grupo H e não por causa do saldo de gols, não, ok? Então só para falar um pouquinho mais aí do jogo de ontem, que repercutiu bastante em todos os meios de comunicação, né? Aos 13 minutos de jogo, o jogo ainda estava 0-0, o PSG contra o Istambul, e houve uma ofensa do quarto árbitro a um jogador negro lá do Istambul. Realmente lamentável, os jogadores saíram de campo, não continuaram e rapidamente, até eu acho, a UEFA marcou o jogo para hoje, já com um novo quadro de arbitragem. Só não mudou os árbitros do VAR, mas os 4 árbitros de campo a UEFA mudou. E o jogo então continua hoje com a vitória do Paris Saint-Germain por 5-1. Pessoal, realmente racismo no futebol ou em qualquer lugar do mundo é uma coisa que não dá para sustentar, né? É uma coisa muito imbecil, muito idiota, uma pessoa cometer qualquer ato de injúria, de racismo, simplesmente por causa da cor da pele de uma pessoa. Então, eu faço questão de deixar aqui o nosso apoio, o canal Times Histórias também está com todos esse pessoal que diz não ao racismo. Hoje, antes de começar o jogo, olha só, os jogadores fizeram lá os seus protestos, tanto os jogadores do Istambul como do Paris Saint-Germain, e isso tem que realmente ser mostrado para que não haja mais nada disso. O quarto árbitro do jogo de ontem, ele provavelmente ficará banido do futebol, receberá pena muito forte, é o que estão dizendo. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas é realmente lamentável que isso aconteça no mundo do futebol. Então é isso, pessoal, vamos deixar um pouquinho o protesto de lado e vamos falar um pouquinho mais do que vai acontecer agora na Champions. Na segunda-feira, dia 14, haverá o sorteio dos playoffs, tá? Os primeiros colocados de cada grupo enfrentarão os segundos colocados de cada grupo. Então nós vamos ter 2 potes, um pote com os times que ficaram em primeiro lugar e um pote com os times que ficaram em segundo lugar. Então, os times que ficaram no pote em primeiro lugar não se enfrentam no mata-mata, pelo menos nesse primeiro mata-mata, né? Nas oitavas de final, onde temos 16 times. Só vão enfrentar equipes que ficaram em segundo lugar. O Barcelona, por exemplo, que ficou em segundo lugar no seu grupo, pode enfrentar equipes como o Dortmund, o Real Madrid, o próprio Juventus, equipes que ficaram em primeiro lugar no seu grupo. Então,
Vamos esperar. Agora os próximos jogos vão ser só em fevereiro, jogos de ida em fevereiro e os jogos de volta em março. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês puderem curtir este vídeo, eu agradeço muito. Não deixe de comentar que a gente responde para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, desce o dedão aí, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio.